Tá bom? Muito bem. Então, Marcos, capítulo número 10. Saindo dali, Jesus foi para o território da Judéia, além do Jordão. Só para vocês terem uma ideia aí no versículo 1. Agora vamos para o versículo número 17. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Feche seus olhos, curve sua fronte e vamos fazer mais uma oração. Senhor, te peço que o Senhor ilumine o nosso coração hoje à noite. Fale, ó Deus, as nossas almas. Transforma-nos, Senhor, pelo poder da tua palavra. Muitos vieram aqui em busca de uma resposta do Senhor lá em seus corações. E eu sei, ó Deus, que tu tens uma resposta. Não necessariamente a resposta que a gente queira ouvir, mas sim a resposta que o Senhor sabe que é a melhor para nós. Então, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, gratos a Deus, todos nós digamos amém. Permaneça com sua Bíblia aberta aí, por favor. Permita-me recapitular. Antes, baixa só um pouquinho, tá alto. Ótimo, beleza. Permita-me recapitular, irmãos, o que já vimos até aqui no capítulo 10 do livro de Marcos. Marcos, ele inicia este capítulo relatando o que houve quando Jesus chegou exatamente no território da Judéia, onde alguns fariseus se aproximaram dele e o questionaram acerca do divórcio, se era lícito ou se não era lícito, etc. Nosso Senhor tratou o assunto com toda a autoridade bíblica, deixando claro que a preocupação primária dos homens não devia ser com o divórcio no que tange ao casamento, mas sim com a manutenção e preservação do casamento. Haja vista ser essa a vontade de Deus estabelecida nos dias da criação. Jesus também ensinou particularmente aos discípulos que um novo casamento sem as excludentes bíblicas de ilicitude gera mais pecado ainda diante de Deus e precisa ser corrigido. Após isso, provavelmente no mesmo lugar onde ele estava, alguns pais trouxeram seus filhos para serem abençoados por Jesus, porém foram terrivelmente maltratados pelos discípulos, e isso indignou Jesus, deixou Jesus indignado. Jesus disse algumas palavras a eles naquele momento, e dessas palavras nós tiramos 3 lições importantes no domingo passado. A primeira é que ninguém entra no reino de Deus confiando em seus próprios méritos. Ninguém pode entrar no reino de Deus confiando em seus próprios méritos. A segunda, que se você quer entrar no reino de Deus, você tem que se colocar sob total dependência de Jesus. Absoluta dependência de Jesus. E em terceira, a terceira lição que a gente viu foi que as bênçãos especiais do reino de Deus pertencem aos filhos do reino de Deus e não a qualquer um, como se imagina, ok? Os estudiosos acreditam que os 3 primeiros episódios desse capítulo envolvem valores de cunho familiar, como o casamento, as crianças e agora a administração de bens pessoais. Creio eu, irmãos, que Marcos, quando escreveu esse texto
do capítulo 10, ele não tinha essa intenção de cunho familiar, ainda que de um modo geral esses valores estejam ligados à família. A sua intenção foi a de nos trazer exemplos de como um discípulo de Cristo, ele deve viver no casamento, ele deve tratar os mais vulneráveis, que no caso eram as crianças. Eu expliquei a vocês que naquela época as crianças eram tratadas como ser de terceira categoria, gente sabe assim, de baixo nível social, etc. E Jesus está ensinando como um discípulo seu deve tratar os mais vulneráveis de uma sociedade. E por fim, hoje à noite, por esse exemplo, Jesus vai nos ensinar que nós não devemos permitir que os tesouros deste mundo ocupem o primeiro lugar em nosso coração. Ou seja, a nossa proposição geral hoje à noite é que o lugar central do nosso coração não deve ser ocupado pelos bens desta vida, mas única e exclusivamente por Deus. E isso se nós quisermos a vida eterna. Se nós quisermos a vida eterna. Portanto, indo Jesus a caminho, como diz o texto, ele está indo para Jerusalém, está indo para ser crucificado, inclusive em Jerusalém. Um homem rico corre e o interpela pelo caminho, se ajoelha, corre até ele. Marcos não diz qual era o nome desse homem, apenas diz que era um homem rico. Mateus, quando escreve esse mesmo texto, diz que era um jovem. E Lucas, também quando escreve esse mesmo texto, diz que era um governante. Comumente esse texto é conhecido como o jovem rico governante. Perceptivelmente, irmãos, esse homem era um homem religioso. E ele demonstra um interesse gigantesco em herdar a vida eterna. Ele corre até Jesus e ele se ajoelha diante de Jesus. Vida eterna na Bíblia, para quem não sabe, é sinônimo de salvação eterna, de ser salvo da ira vindoura que está para ser despejada sobre todo este mundo. Vida eterna é ganhar o céu, é entrar no reino de Deus, é estar com Cristo no paraíso. E este era o interesse real daquele homem. De acordo com o costume da época, pessoa de posição elevada não costumava, aliás, não corria em público, não disparava em carreira, por exemplo, na presença de ninguém. Mas esse homem não se importa com o protocolo da época. Ele não se importa com a etiqueta social. E ele corre, então, até Jesus publicamente e se ajoelha. A princípio, meus irmãos, este ato de correr até Jesus parece muito piedoso. Parece um ato de muita devoção da parte dele. Quebrar o protocolo em nome da vida eterna vale a pena. Quebrar o protocolo em nome da salvação eterna vale passar a vergonha social. No entanto, como perceberemos ao longo dessa mensagem, essa atitude, ela era um reflexo apenas de um coração precipitado e não um coração regenerado, e não um coração nascido de novo. A história desse jovem nos fornece algumas lições preciosas sobre o que exatamente significa herdar a vida eterna segundo os padrões de Deus. Pastor, quais são estas lições? Quais são as lições que a história desse jovem rico governante nos ensina? Em primeiro lugar, a primeira lição, e eu coloco ela em termos negativos, é que religião não é sinônimo de salvação. Religião não é sinônimo de vida eterna. Volte comigo, por favor, aos capítulo 10 e veja esses versos comigo. Verso 17 em diante. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Veja o interesse dele. Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus.
Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Observe. Sem dúvida alguma, este jovem rico se aproxima de Jesus com sinceridade no coração. Ele se ajoelha e chama o Senhor de bom mestre, tratando-o de uma maneira singular. Porque naquela época não era comum chamar um rabino de bom mestre. No máximo se chamava de mestre. Mas de bom mestre isso era muito raro, porque eles tinham um cuidado, um medo de estarem cometendo blasfêmia contra Deus. Haja vista que bom mesmo é apenas Deus. E nosso Senhor segue nesta perspectiva, ou seja, ao invés de fazer o homem focar em sua bondade, ele responde que o único ser que é bom é Deus. É a Deus que ele deve considerar bom. Na verdade, irmãos, Jesus está corrigindo com isso uma ideia errada na cabeça daquele homem, de achar que ele encontraria a perfeita bondade em outro homem. De achar que ele encontraria a perfeita bondade em outro como o seu semelhante. Quando o único ser que é digno de ser chamado de bom é Deus. Talvez você pergunte, mas pastor, por que Jesus não assumiu publicamente que ele era Deus aqui? Por que Jesus não assumiu publicamente a sua divindade? Preste atenção. Até aqui, Jesus tem preservado a sua identidade divina. Não tinha ainda chegado a sua hora. Quando você lê os evangelhos, você vai encontrar Jesus dizendo aos discípulos: a minha hora ainda não é chegada. Não é chegada a minha hora. Não é chegada a hora. Então ele ainda estava preservando a sua identidade, mostrando-se apenas como o servo sofredor, o homem que veio dar a sua vida em resgate de muito. Este era o seu propósito e creio eu que esta foi a razão dele não ter revelado a princípio a sua divindade. Então, logo após ele ter dito isso àquele rapaz, que bom mesmo era só Deus, Jesus toma a segunda tábua da lei e pergunta: você tem guardado os mandamentos? Você tem observado os mandamentos? Tem guardado fielmente? Incluindo não defraudarás? Aí você diz: pastor, não tem não defraudarás nos 10 mandamentos. É verdade. Os estudiosos acreditam que quando Jesus disse não defraudarás, ele está substituindo pelo não cobiçarás, já que muitos homens daquela época enricavam por mera cobiça, defraudando o seu semelhante, defraudando os mais pobres. Por isso que Jesus disse aí, não defraudarás. E por fim ele termina dizendo, honra a teu pai e a tua mãe. Você tem observado? Por quê? Porque muitos religiosos da época não honravam pai e mãe, principalmente no quesito de cuidar dos pais na velhice. Eles abandonavam os pais na velhice. Então o jovem prontamente responde, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Nada tem ficado de fora. As atitudes que eu tenho se coadunam com tudo o que está escrito por Moisés. No entanto, amados irmãos, como podemos perceber, aqui está ele declarando por si só, quando pergunta a Jesus o que ainda tinha de fazer para herdar a vida eterna, está ele declarando que, por mais que ele fizesse, ele ainda não se sentia garantido de que iria herdar a vida eterna. Ele não estava seguro de que se morresse naquele momento, ele iria para o céu. Ele não estava ainda com firmeza de que se os dias dele se acabassem ali,
ele ia para a eternidade no paraíso. Porque, de fato, atos religiosos não são sinônimo de salvação. Religião alguma é garantia, por si só, de salvação do indivíduo. Porque a religião, ela está ligada ao que o homem pode fazer para ser salvo. A religião, ela tem como princípio o elemento da força humana que conta para garantir a salvação do indivíduo. O que é religião? O que é religião? Preste atenção. Religião é um termo que vem do latim, que significa religar. Religar, ou seja, lá no Jardim do Éden, o homem foi desligado de Deus. E agora o homem precisa ser religado a Deus. O homem precisa voltar àquela posição de religado. Haja vista que em seu coração, a partir da queda, há um vazio. Surgiu um vazio que só Deus pode preencher esse vazio do coração do homem. Só Deus pode chegar lá nesse vazio e preenchê-lo novamente. Daí a necessidade dele ser religado a Deus. Todavia, o problema é que o homem, por si só, não tem como se religar a Deus. Por si só, por seus próprios atos, tudo que ele fizer, por mais puro que isso seja aos seus olhos, isso não o ajudará no final. Por quê, pastor? Porque o padrão que Deus exige é muito alto. A régua de Deus, ela é muito alta, o padrão é muito alto, e nenhum homem consegue alcançá-lo por sua própria força. Nós, irmãos, equivocadamente, costumamos acreditar que se tão somente formos bons maridos, boas esposas, vizinhos decentes, pais amorosos, maridos carinhosos, esposas submissas, filhos respeitadores, empregados honestos, patrões gentis, sem vício nos jogos, nas bebidas, nas drogas, nós herdaremos a vida eterna. Nós sustentamos esse conceito de que se tão somente nós formos pessoas decentes, gente que compra e paga, tudo direitinho, a gente vai para o céu. A gente vai herdar a vida eterna. Aliás, ninguém das famílias pode conversar com alguém que faleceu ontem, que não tinha o menor temor a Deus na vida, que a vida não indica o menor temor a Deus, mas essa pessoa faleceu ontem, e se você conversar com a família vai dizer que essa pessoa está num bom lugar. Que Deus a colocou num bom lugar. Às vezes é um bandido morto em confronto com outro bandido, aí aparece lá a camisa da família, uma estrela brilha no céu. Que céu? Porque a gente costuma acreditar, equivocadamente, que se tão somente a gente morrer, já tem direito ao céu. Aliás, não precisa mais nem ser bom. Morreu, já tem direito ao céu. Será? Estamos sempre dispostos a fazer alguma coisa. Estamos sempre dispostos a chegar até Jesus e dizer o seguinte: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer? Eu posso fazer alguma coisa? Existe alguma coisa que, de acordo com os padrões que eu vivo, me garanta a vida eterna? Alguma coisa que, ao mesmo tempo, agrade a Deus, mas também me agrade, me faça feliz, me deixe um homem feliz, uma mulher feliz? Irmãos, isto é perigoso, e esta é uma denúncia de Jesus aos próprios fariseus, aos próprios religiosos daquela época. Os religiosos daquela época eram a expressão máxima do judaísmo, que eram os fariseus. Mas sabe o que Jesus disse a respeito dos fariseus em Marcos, capítulo 7, versos 6 a 8? Jesus disse o seguinte: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. Ou seja, tudo que estava ao alcance deles fazer,
toda tradição humana, toda programação humana, toda a agenda da religião humana, eles estavam cumprindo. Eles estavam seguindo. Porém, a programação de Deus, o padrão que Deus requeria, eles não estavam, não existia em seus corações. É por essa razão, meus irmãos, que eu digo a vocês que nós precisamos do cristianismo. É por essa razão que nós precisamos da mensagem cristã. O cristianismo é a única esperança para os homens caídos deste mundo. O cristianismo é a única esperança para os homens desligados de Deus na face dessa terra. É a única saída que encontramos aprovado por Deus. Ainda que queiram colocar o cristianismo na mesma categoria de religiões humanas, eu provo a vocês hoje à noite que o cristianismo não é uma mera religião humana inventado por humanos. Não é. Há uma diferença gritante. Há uma diferença gigante entre eles. Como assim? Preste atenção. Enquanto a religião é o homem tentando ir a Deus, o cristianismo é Deus vindo até o homem. Na religião é o homem tentando subir ao céu. No cristianismo é Deus descendo até os homens. Em João capítulo 1, verso 1 e verso 14 está escrito: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Em João 3,16, Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ou seja, ele enviou o seu filho, ele fez seu filho desceu da glória para salvar. Em 1 Timóteo capítulo 3,16, Paulo escreveu: sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, e crido no mundo e recebido na glória. Esse é Jesus. Em 1 João capítulo 4, versículo 2, João escreveu: nisto vocês conhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. O que significa estas afirmações bíblicas? Significa que esta foi a ação de Deus em nos religar a Ele, em nos reconciliar com Ele, em nos garantir a vida eterna. Ele enviou o seu Filho unigênito, Ele tomou a iniciativa, Ele nos trouxe o padrão do qual Ele quer que observemos para sermos de fato religados a Ele. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 3. As palavras de Paulo vão ilustrar perfeitamente tudo que eu estou querendo dizer hoje à noite a vocês. Filipenses 3. Nós vamos ler do verso de número 1 em diante. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, aqui são os falsos profetas. Cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus em vez de confiarmos na carne. Veja, é verdade que eu também poderia confiar na carne. Paulo, então, a partir de agora, vai mostrar o padrão humano de salvação que ele tinha naquela época. Veja, se alguém, versículo 4, pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo está falando que era a mesma coisa daquele jovem rico. Eu observo isso, Senhor, desde a minha juventude. Versículo 7.
Mas o que para mim era lucro, o padrão, a religião na qual eu vivia, que eu achava que era lucro, tudo considero como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. E não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Preste atenção. Por que Paulo diz que, no fim das contas, toda a sua religiosidade não vale de nada? Por que Paulo está dizendo que toda a sua religiosidade é tida por ele agora como lixo? E no original grego há uma palavra muito mais forte do que lixo. Não é nem lixo, é outra palavra mais forte. Por que Paulo está dizendo, olha, está vendo toda a minha religião, pronto, tudo isso eu considero como lixo? Por que Paulo está dizendo isso? Porque Paulo sabe que ela não alcança o padrão de Deus para herdar a vida eterna. No padrão de Deus, somente um homem justificado pela fé em Jesus Cristo é aceito no céu. Não por obras. Não por obras da lei, como vimos largamente no domingo passado. Não por qualquer coisa que você possa fazer, meu amigo ou minha amiga, mas pela fé. O acesso à vida eterna não é por obras. O acesso à vida eterna é pela fé. Era isso que perturbava a cabeça do grande reformador Martinho Lutero. Martinho Lutero, todos os dias, se angustiava com a ideia de perder a salvação. Ele era um monge católico, e ele vivia em angústias, porque ele acreditava na salvação por obras. Então ele tentava subir ao céu e ele se penitenciava diariamente, dava chicotada nas costas, confessava seus pecados quase que todo instante para o seu mentor. Tinha dia que o seu mentor nem aguentava mais ouvir tanta confissão de Lutero, tão agoniado que ele estava com medo de perder a salvação e de ir para o inferno. Ele subia várias vezes as escadas da igreja de joelho, para ralar o joelho, para estourar o joelho todinho. Jejuava, era mais magro que esse pedestal, de tanto jejuar Martinho Lutero, de tanto se penitenciar, de tanto buscar paz no coração, garantia de que herdaria a vida eterna. E ele não conseguia. Até que um dia, lendo as Escrituras, lendo a palavra, os olhos dele pousaram em cima desse texto aqui. Sabe qual foi o texto? Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo número 1, por favor. Romanos, capítulo número 1. Romanos, capítulo número 1, verso de número 16 e 17. Então, os olhos de Lutero pousaram sobre esse texto, e a partir de então, as escamas dos seus olhos caíram. Paulo diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por obras. É o que está escrito aí? Não, o justo viverá por fé. Glória a Deus. Pela fé. É pela fé que nós temos acesso ao reino de Deus. É pela fé que nós temos acesso à vida eterna. É pela fé que nós vamos chegar à eternidade. É pela fé.
Lutero entendeu que a religião, que todos os atos de religiosidade que ele estava praticando, não garantia coisa alguma de vida eterna. A garantia de vida eterna repousa no sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vamos chegar na eternidade e Deus vai perguntar: em que você confia? Em que você se garante para permanecer de pé na minha presença? E a nossa única palavra vai ser: Senhor, eu não tenho nada de mim que preste. Eu não tenho nada de mim que vale a pena. Eu não tenho nada de mim que me recomende ao teu céu. Mas eu tenho o sangue de Jesus Cristo cobrindo a minha cabeça. Eu tenho o sangue de Jesus Cristo derramado sobre a minha vida. É isso que garante a vida eterna. Este é o padrão de Deus. Deixe-me perguntar, amigo. Você está tentando ser salvo por seu próprio padrão? Você está tentando ganhar a vida eterna por sua própria programação? Você tem uma programação de como no dia da sua morte você vai chegar ao céu? Você tem essa programação? Eu pergunto, você já encontrou o que fazer para herdar a vida eterna, a sua própria maneira, a seu próprio jeito? Se você encontrou, então descarte, abandone. Jogue fora todos os padrões humanos que existem na face da terra, a fim de nos levar para a eternidade, porque eles não funcionam. Só há um padrão que funciona, e esse padrão chama-se fé na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Só esse padrão. Este jovem rico, perceba, conseguia praticar perfeitamente quase todos os mandamentos. Da segunda tábua, quase todos. Mas o último mandamento e o primeiro, o texto vai nos mostrar mais à frente que ele não conseguiu, ele falhou. Em outras palavras, tudo que ele fazia religiosamente poderia ser aprovado no padrão humano. Quem olhasse para ele diria: olha que jovem piedoso, olha que menino crente, olha que homem santo. Mas, diante de Cristo, ele foi reprovado. Diante de Jesus. Em suma, irmãos, a religião sempre fracassa no final. Mas o cristianismo, o padrão de Deus, triunfa a cada dia na vida dos que creem em Cristo. Em segundo lugar, a segunda lição que nós temos nesse texto, agora já de cunho positivo, é que herdar a vida eterna envolve renúncia. Herdar a vida eterna envolve renúncia. Volte comigo a Marcos capítulo 10, por favor, e veja o verso de número 21. E Jesus, olhando para ele com amor, obviamente ele tinha chegado com sinceridade para que Jesus o amasse. Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Observe. A reação de Jesus com amor por esse jovem mostra que o jovem foi sincero. Jesus teve compaixão dele. Mas isso não fez Jesus rebaixar o padrão de Deus para a salvação. Isso não fez Jesus baixar o padrão de entrada no reino de Deus. Uma coisa ainda faltava àquele jovem rico governante. Jesus desafia o jovem com 5 imperativos. Nesse versículo nós temos 5 imperativos. Primeiro, vá. Segundo, venda tudo. Terceiro, dê o dinheiro aos pobres. Quarto, venha. E o quinto imperativo, siga-me. Isto era tudo o que ele devia realmente fazer. Na verdade, o que Jesus está dizendo para ele é o seguinte: renuncie o bom pelo excelente. Troque o bom pelo excelente. Os bens desta vida são bons? São bons. Mas o tesouro no céu é excelente. Isso envolve diretamente, meus irmãos, o princípio da renúncia. Antes de qualquer outra afirmação que eu possa lhes dar hoje à noite, devemos entender 2 fatos importantes nesse desafio de Jesus. Quais são? Primeiro, o que Jesus está falando a esse jovem não é uma regra normativa para todos os crentes. Vamos estabelecer isso aqui. Esta não é uma regra normativa do Evangelho
para todos os crentes. Como assim, pastor? Preste atenção. É completamente errado acreditar que Jesus pede a cada um de nós que abandonemos nossas prioridades. Perdão, nossas e também prioridades, mas as nossas propriedades. As nossas propriedades. Porque o que ele está fazendo com esse jovem é tocar em seu ponto fraco. Jesus está tocando naquilo que ocupa o primeiro lugar do seu coração. No coração desse jovem, o que estava em primeiro lugar era o apego sem medida às suas propriedades. Este era o nervo exposto. Este era a ferida, era o pecado que devia ser abandonado. Isso já nos traz uma ótima lição, irmãos. É que Jesus sabe perfeitamente qual é o nosso ponto fraco. Jesus tocou no ponto fraco desse jovem. Ele sabe qual é o nosso ponto fraco. Ele sabe qual é aquele pecado que alimentamos diariamente em nosso coração. Ele conhece aquele pecado que toma a primazia dentro de nós e ocupa o lugar que é para Deus ocupar. Ele sabe qual é o ponto fraco. E todos nós que estamos aqui nesse auditório temos o nosso ponto fraco. Alguns de vocês têm como ponto fraco o dinheiro mesmo. São apegados ao dinheiro. Dão tchau com a mão fechada. Vão nadando do farol do Cabo Branco até a África com a Sonrisal na mão e voltam e a bicha não desmancha. Que apega ao dinheiro. Outros de nós têm como ponto fraco o sexo ilícito fora dos limites do matrimônio. Outros têm como ponto fraco a mentira. Mentem num dia o que macaco pula no ano. São mentirosos inveterados. Outros de vocês têm como ponto fraco o álcool. Eu tinha um amigo um excelente professor de escola bíblica, um grande professor de escola bíblica, conhecedor das escrituras, conhecedor da palavra, mas ele não podia ver um copo de cachaça que ele caía e se entregava. Ali estava o ponto fraco dele. Outros de vocês têm como ponto fraco o cigarro, os jogos de azar, o desperdício de tempo com séries e filmes, a preguiça, a ira, a soberba, a negligência espiritual, o racismo, a pornografia, etc. E tantos outros. Jesus tocou no ponto fraco daquele jovem. E Jesus hoje à noite também está tocando no seu ponto fraco. E eu pergunto, responda para você, qual é o seu ponto fraco diante de Deus? Você sabe. Qual é o pecado que domina o centro do seu coração e que precisa ser abandonado hoje, já, urgentemente? Em Provérbios 28:13, o sábio escreveu: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa e abandona alcançará misericórdia. Abandonar as propriedades não é regra normativa para todos os crentes, mas abandonar tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nosso coração, sim. Aquele pecado que você alimenta, que você cuida, que você bota para dormir, que você, dá banho, que você embala ele tudo direitinho, esse pecado precisa ser descartado, abandonado, jogado fora. Isaías 59, versículo 2, está escrito: mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. É por isso que você não vê a sua vida espiritual avançar,
Você está sempre estagnado, está sempre marcando o passo, você não avança, você não amadurece, você não dá um passo adiante porque você sabe o que tem que resolver na sua vida com Deus e você não resolve, e você fica procrastinando, e você fica deixando para amanhã, e você fica dando uma de doido diante de Deus, como se a coisa não fosse grave. Só, meu amigo, que ocorre que é grave, a qualquer momento a morte bate na sua porta, e o que você fez? Morreu apartado de Cristo. Morreu longe do Senhor. Segundo lugar, as riquezas não são inerentemente más. Não são. Primeiro, que essa não é uma regra normativa para todos os crentes, abandonar suas propriedades. E segundo, que as riquezas não são inerentemente más. Aliás, no Antigo Testamento, riquezas, posses eram sinais da bênção de Deus. Jó era um homem muito rico. Jó era abençoado. Abraão era um homem muito rico. Davi e Salomão foram homens riquíssimos. No Novo Testamento, temos homens ricos que se converteram ao Evangelho. Zaqueu é um dos casos mais evidentes. O problema desse jovem não era a riqueza. O problema desse jovem era o amor desenfreado que ele tinha pela riqueza. Este era o seu calcanhar de Aquiles. Este era o seu ponto fraco. O apego às suas propriedades era o que lhe prejudicava. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, disse o seguinte. Abra sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo a Timóteo, por favor. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 6, verso de número 9 e 10. Irmãos, que texto temos aqui da parte do apóstolo Paulo? Paulo orientou bem seu pupilo dizendo o seguinte, verso 9 e 10. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro... irmãos, os crentes avarentos, eles... Não existe esse versículo na Bíblia deles, não. Só existe na Bíblia dos outros. Os crentes avarentos, eles têm problema com esse texto. Nessa hora aqui, parece que a vista deles embaça, eu não sei. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Aqui está o problema. É o amor ao dinheiro. Ele é a raiz de todos os males neste mundo. É por causa desse amor ao dinheiro que temos tanta destruição, tanta opressão, tantas famílias destruídas, tantas nações dilaceradas, tantas empresas destroçadas, tantas sociedades entre amigos acabadas, falidas, tantos casamentos arruinados, por causa desse amor ao dinheiro. Em Provérbios 11, versículo 4, o sábio escreveu, as riquezas não servem para nada no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Em Eclesiastes 5, versículo 10, Salomão disse, quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isto é vaidade. Em Mateus capítulo 6, verso 24, Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Não podem. Isso era o que faltava àquele jovem. Abrir mão desse amor ao dinheiro. Ele cumpria os mandamentos mecanicamente, porque o coração dele vibrava de verdade. Era pelo dinheiro, pelas suas propriedades, pelos seus bens. Era isso que de fato enchia o seu coração, fazia os seus olhos brilharem. As suas propriedades, os seus bens. No entanto, como eu falei, herdar a vida eterna envolve um princípio chamado
renúncia. Você vai ter que deixar alguma coisa para trás. Você não vai ter como trazer certas bagagens para a vida eterna, principalmente no que tange ao pecado. Todo mundo que serve a Deus, pode olhar a história dos grandes santos de Deus, todo mundo teve que deixar alguma coisa, algum bem para trás. E muitos deixaram coisas boas. Por exemplo, Pedro e André abriram mão do barco de pesca para serem pescadores de homem. Mateus abriu mão de sua banca de coletoria de impostos, onde ele ganhava muito dinheiro na época. Tiago e João deixaram seu pai Zebedeu, que também era pescador junto com eles. Deixaram, abandonaram. Assim também esse jovem rico, se quiser herdar a vida eterna, vai ter que abrir mão dos seus bens para seguir a Cristo. Porque, como eu falei há pouco, aquele era o impeditivo, aquele era o seu ponto fraco. Aquele era o seu problema. Ele acredita que se aproxima de Jesus com certa consciência limpa, por ser muito religioso. Entretanto, Jesus exige que ele tome uma providência radical, que ele haja com total violência contra esse pecado de amar mais a riqueza do que a Deus. Agora ele está entendendo que só é possível atender ao chamado de venha e siga-me, depois de se desvencilhar daquilo que o mantém preso a este mundo. Meu irmão, o que é que ainda lhe mantém preso a este mundo? O que é que ainda lhe mantém preso a esta vida? O que é que mantém seu coração ainda preso a essa existência? Como se a vida se resumisse só ao aqui e agora. Como se a vida fosse, como disse Nietzsche, um hiato entre dois nadas. E não é. A vida, ela prossegue após a morte. E como a sua vida vai prosseguir após a morte? Como a sua vida vai prosseguir após aquele dia em que seus olhos forem fechados na terra? Como sua vida vai prosseguir? Porque, da mesma forma que aquele jovem teve que renunciar a alguma coisa, eu digo a vocês, só nos é possível seguir a Cristo se abandonarmos aquilo que nos mantém seduzidos com este mundo, com esta vida. Tudo o que ele precisava fazer era atentar para a promessa no final da palavra de Jesus. Qual foi a promessa no final do versículo 21? E você terá um tesouro no céu. Jesus estava dizendo, se você é rico, deixa essa riqueza aí. Eu vou lhe tornar muito mais rico do que você é agora. Você terá um tesouro no céu. Esta era a promessa, muito mais valiosa que todos os tesouros dessa terra. Era trocar o bom pelo excelente. Era trocar o temporário pelo que é eterno. Essa era a proposta de Cristo para ele. Trocar o tesouro que se perde pelo tesouro que não se perde. Em Mateus capítulo 6, verso 19 a 21, Jesus disse, não acumulem tesouro sobre a terra. Ou seja, não coloque seu coração nisso, onde as traças e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. E eu pergunto, onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Qual é o seu tesouro? Para alguns de vocês, o tesouro são os filhos, mais que a Deus. Ou o marido, ou a esposa, ou o emprego, ou o dinheiro, ou os prazeres dessa carne. Qual é o tesouro onde está o seu coração? O seu coração repousa em algum tesouro deste mundo, desta vida, ou no tesouro dos céus? Qual é a única coisa que lhe falta? Que falta você abandonar, abrir mão para seguir a Cristo? Qual é a única coisa? Essa única coisa, ela revela qual é o seu tesouro. Ela revela qual é o seu tesouro. E isso nos leva ao nosso terceiro e último ponto geral. É que herdar a vida eterna é motivo de prioridade e alegria, e não de tristeza.
Herdar a vida eterna é motivo de prioridade e alegria, e não de tristeza. Porque, como nós vamos ver agora em Marcos capítulo 10, volte lá comigo, por favor, a Marcos capítulo 10. Este homem não entendeu que herdar a vida eterna é motivo de prioridade e alegria. Verso de número 22. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Retirou-se triste. Observe. Enquanto o jovem rico sustentava os seus próprios méritos, mantendo de pé a bandeira da sua religiosidade, ele estava muito confiante que herdaria a vida eterna. Eu não furto, eu não mato, eu obedeço meu pai e minha mãe, eu não defraudo ninguém. Enquanto ele estava sustentando a capa da sua religião de pé, ele estava muito confiante. No entanto, a partir do momento que Jesus toca no ponto fraco dele, seu porto seguro imaginário desaba. Se acaba ali. E ele, então, entra num profundo senso de tristeza, porque Jesus está pedindo para ele abandonar o tesouro, o seu mais glorioso tesouro, que são as suas propriedades. O termo para tristeza aqui no grego é stignazas, que quer dizer chocado, alarmado, ou nublado como o céu em dia de tempestade. Ou seja, o que Jesus disse para esse jovem fez o tempo fechar para ele. O tempo fechou. Ele meio que ficou sem cor. Sabe quando você usa aquela expressão? Faltou terra nos pés. Foi o que aconteceu com esse jovem. Faltou terra nos pés. Ele ficou super, super triste. Ele acreditou que quando ele dissesse assim, eu cumpro isso, eu cumpro aquilo, eu guardo esse mandamento, eu guardo esse outro mandamento, desde a minha juventude que eu observo todos os mandamentos. Ele acreditava que Jesus ia olhar e dizer assim, parabéns, você está salvo, você já é herdeiro da vida eterna. Muito bem, aplausos para você. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus puxou o tapete debaixo dos pés dele. Jesus disse, vá, venda tudo o que você tem e siga-me, venha e siga-me. Então ele se entristeceu profundamente. Por quê? Porque herdar a vida eterna para ele não era prioridade. Como para alguns de vocês aqui hoje à noite. Vocês não estão preocupados com salvação. Estão preocupados em vir aqui e receber uma resposta de Deus. Problema com aquele filho, problema com aquele marido, problema com aquele pai, um problema de saúde, um problema financeiro, ou qualquer coisa do gênero. Quando, na verdade, tudo que você devia estar se preocupando era com a sua alma, com a vida eterna. Porque esses dias vão passar, esses dias vão acabar, mas a vida eterna não. Será para todo, e todo, e todo, e todo, sempre. E quando no inferno, que muitas pessoas estão sofrendo lá, e já há muitos anos que estão sofrendo lá, e elas pensarem, pronto, acabou, acabou nada, nem começou ainda, nem sequer começou. Por isso que nós temos que estar preocupados, de fato, é com a vida eterna, e não meramente com a vida terrena. A vida terrena tudo se ajeita, tudo se organiza. Falta de dinheiro, se organiza, um arranja um trabalho, o outro na família começa a trabalhar, um pede o dinheiro emprestado aqui, se organiza da lá e vai se ajeitando e dá-se um jeito. Saúde, vai no médico, vai se cuidando daqui, se cuidando dali. Uma hora a coisa vai se encaixando. Mas para quem está no inferno, que jeito tem? Para quem já está lá, não tem mais jeito. Esse jovem saiu profundamente triste, porque ele sentiu que a vida escapou, a vida eterna escapou entre os seus dedos. E muita gente vai estar no inferno exatamente assim,
tristes porque vieram a um culto, numa noite, numa igreja, lá em Mangabeira, ouviram um sermão, ouviram uma mensagem e deixaram a vida eterna escapar entre os seus dedos. Billy Graham disse o seguinte: o jovem veio com a pergunta correta para o homem certo e recebeu a resposta correta, mas tomou a decisão errada. Irmãos, aqui está a diferença entre o crente e o descrente. Aqui está a diferença entre o cristão nascido de novo e o cristão nominal. É que o cristão que nasceu de novo, é que o crente fiel, ele está disposto a perder tudo nessa vida em troca da vida eterna com Cristo. Ele está disposto a perder tudo e ele faz isso não gemendo, mas com alegria. Com alegria. Esta é a prioridade do crente fiel. Olha o que Paulo disse em Filipenses capítulo 1, versos 21 e 23. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Melhor estar com Cristo. Em Hebreus capítulo 10, versos 34 e 36, o autor aos Hebreus escreveu: porque vocês, falando dos cristãos daquela época, não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Vocês precisam perseverar. Perceba as expressões desses textos, desses irmãos, de Paulo, dos irmãos hebreus. Eles não estão tristes porque perderam alguma coisa nesta vida por causa de Cristo. Muito pelo contrário. O texto está dizendo que eles estão felizes, continuam felizes, porque a fonte de alegria deles não está nessa vida, não está neste mundo, mas está na glória, está em Cristo. Cristo é o tesouro deles. Cristo é o bem maior, é o bem de mais valor, e eles jamais perderão esse tesouro. Quem poderá arrancar Cristo das mãos de um crente? Ninguém! Ninguém, absolutamente ninguém, amigo. Você tem duas formas de sair hoje à noite desse culto. Você tem duas formas de sair daqui hoje. Ou triste, ou alegre. Ou triste, infeliz, ou feliz. Ame os seus próprios bens. Ame o seu dinheiro. Ame os prazeres da sua carne. Ame as suas vaidades. Ame os seus vícios. Ame os seus prazeres mais vis. E você sairá daqui hoje à noite para continuar vivendo uma vida triste, apartado de Deus, fora da vida eterna. Por outro lado, ame ao Senhor como fez Pedro. Ame ao Senhor como fez Tiago, Maria, Paulo, João, Davi, Abraão, Moisés, Agostinho, Lutero. Ame a Deus como os santos de Deus o amaram. E você sairá daqui hoje à noite feliz para viver uma verdadeira alegria no Senhor, tendo por garantia a vida eterna com Cristo e com seus santos. Permita-me, já quase encerrando, trazer a vocês duas situações hipotéticas. Na primeira, imagine se alguém pudesse vir nesta noite, direto do inferno, nos contar tudo o que está sofrendo lá, sob a ira de Deus, atormentado pelos demônios dia e noite, com a sede horrível, como conta lá na história do rico e do Lázaro. O rico, morrendo de sede, pedia a Lázaro que molhasse pelo menos a ponta do dedo e lhe refrescasse a língua. A ponta do dedo. E o rico em tormentas lá no inferno. Imagine que nessa noite vem alguém do inferno e comece a falar para nós o que ele está sofrendo lá, o que ele está experimentando lá naquele lugar de tormenta. Eu pergunto, como ficaria seu coração? Ficaria triste ou alegre
em saber que você está indo para lá também. De outra sorte, em outra situação, agora colocando em termos positivos, se alguém pudesse vir esta noite, direto do paraíso, lá onde os santos estão, e nos contar tudo o que estão desfrutando lá na presença de Cristo após a morte, junto com os santos, a bondade, a alegria, a felicidade plena, o gozo pleno, a verdadeira felicidade, sem mais essa maldição chamada pecado em seus corpos, sem mais tristeza, dor, depressão, preocupação, ansiedades, fobias. E se essa pessoa pudesse vir hoje à noite e nos contar tudo de bom, magnífico e maravilhoso que eles já estão vivendo nesse momento lá na glória, pudesse nos contar hoje à noite, eu pergunto, seu coração ficaria triste ou alegre em saber que você está indo para lá se encontrar com eles? Se alguém lhe oferecesse 10 mil reais para receber hoje, ou 100 milhões de dólares para receber daqui a 15 anos, qual você escolheria? Eu escolheria os 100 milhões de dólares. Daqui a 15 anos. Que custa esperar, né? Preferiria, obviamente, os 100 milhões de dólares do que 10 mil reais hoje. É isso que Jesus está prometendo aqui, após a morte. Trocar o bom pelo excelente, os tesouros da terra pelos tesouros do céu, eterno no céu. E Cristo será pessoalmente o nosso tesouro. Ele será a maior riqueza do crente. Ele será a maior riqueza de todo aquele que o confessa como seu Senhor e Salvador. Quando? Naquele dia, não apenas naquele dia, mas de agora em diante, Cristo já é o tesouro precioso daquele que o ama. Cristo é o tesouro que jamais lhe será tirado. É por isso, irmãos, que Paulo, quando pensa sobre estas coisas, Paulo, quando pensa sobre a glória, sobre a eternidade, sobre quão magnífico será na eternidade, Paulo diz as seguintes palavras em Romanos capítulo 8, versículo 31 a 39. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Romanos 8, 31 e 39. E veja o que Paulo diz, veja as palavras de um genuíno crente, de um verdadeiro cristão nascido de novo. A alegria que esse homem expressa quando se trata de herdar a vida eterna, quando se trata de salvação eterna na pessoa de Cristo. Veja o que Paulo diz em Romanos 8, verso 31 a 39. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos ler todos juntos? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Aí ele diz, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus! Louvado seja o nosso Senhor!
Ele é o nosso tesouro que ninguém jamais vai conseguir nos roubar, nos tirar. Jamais, absolutamente jamais. O apóstolo Paulo sabia que não estava vivendo em vão, sabia que com Cristo ele era mais que vencedor. Esta é a reação de quem vai herdar a vida eterna. Plena alegria, pleno gozo, plena satisfação em Deus, plena felicidade em Cristo Jesus para todo sempre. A sua promessa é de vida e vida em abundância, ou seja, é a vida de Deus em nossas almas. O cantor Luiz de Carvalho cantava um hino antigo que diz assim: como agradecer ao meu Deus o que fez por mim? Bênção sem medida, para provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar minha eterna gratidão. Tudo o que sou e o que vier a ser, aqui eu agradeço a ti. Sem eu merecer, vem provar o seu amor sem fim. As vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser. Pois tudo devo a ti, quero viver para ti, tua vontade cumprir. Se algum louvor ganhar, quero entregar ao meu Salvador. A Deus toda glória, a Deus toda glória, a Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim, com seu sangue salvou, seu poder transformou-me, a Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim. A Deus toda glória. Meu amigo, não seja relutante como aquele jovem, só te falta uma coisa: corre para Cristo, refugia-se em Cristo. Vem para Cristo, abraça Cristo. É de Cristo que tu precisa, é de Cristo que a tua alma carece. Cristo é a herança do seu povo. Cristo é a riqueza do seu povo. Cristo é a vida eterna que você precisa. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Graças te damos, Deus, porque ela é perfeita.